Pai, em Tua presença nós estamos, nos colocamos nesta hora diante de Ti, e viemos agora, Pai, lhe pedir a Tua graça, a Tua bênção, Pai, que o Senhor venha nos visitar, venha falar ao nosso coração, através da Tua palavra, Pai. Nós declaramos que o nosso coração ele está aberto e sedento para ouvirmos, ó Pai, a Tua voz e aprendermos do Senhor. E que o Senhor possa vir tornar essa palavra viva nos nossos corações, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém? Ageu, capítulo 1, versículo de número 2. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu só fazer uma breve explicação aqui para aquilo que a gente vai ver hoje. Hoje eu quero falar, e esse é até o título da mensagem, a bênção do orvalho. E essa mensagem eu estou começando ela hoje, e permitindo Deus, nós vamos terminar ela no domingo que vem. E eu já lhe convido para domingo que vem, você está com a gente, então, para ouvir a continuação dessa palavra, porque não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. E como eu disse, então, a gente vai dar continuidade a isso na semana que vem. Bom, vamos fazer a leitura, e aí eu vou explicando, você vai entender o porquê desse título aqui. Então, Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo, já vamos ver o que Deus está dizendo, mas a Bíblia diz assim, o povo disse, este povo está dizendo, o que eles estão dizendo? Olha, ainda não chegou a hora, ainda não é o tempo da casa de Deus ser reconstruída, quem sabe mais para frente. Em resposta àquilo que o povo está falando, Deus usa o profeta Ageu para responder aquilo. E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus veio através do profeta Ageu, e o que é que Deus fala? Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas isso não chega a matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Vamos ler todos juntos o versículo 10, mas eu quero aquela voz assim, poderosa. Vamos lá? Por isso... Não, vamos lá, vamos junto, vamos tentar de novo, vai lá. Engrossa essa voz aí. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Vamos de novo, só a primeira parte. Por isso os céus retêm o seu orvalho. Olha aí o personagem, nossa, se é que eu posso chamar de um personagem, mas o assunto, então, melhor dizendo,
nosso de hoje, o orvalho. Aí Deus diz, é por isso que o céu está fechado, que eu estou retendo o orvalho, não está descendo sobre vocês. E a consequência disso é que a terra não produz os seus frutos. Aí eu pergunto, mas por isso o quê? Bom, tudo aquilo que Deus vem se queixando antes. Cada um corre para a sua própria casa e esqueceram da minha casa. Cada um está preocupado com os seus planos, com os seus projetos, com os seus alvos, com os seus negócios, enquanto vocês esqueceram dos meus. Por causa disso, é que as coisas não estão fluindo para vocês. Por causa disso, planta, mas não colhe. Come, bebe, mas não se sacia. Se veste, mas não se aquece. E assim por diante. E aí Deus resume tudo isso que está acontecendo com eles, dizendo, o céu está fechado para vocês. O orvalho não está descendo sobre vocês. E aí surge a pergunta, né? Ou melhor, duas coisas principais que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto. Por duas vezes, Deus fala assim, observem o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês não estão reparando que tem alguma coisa de errado? Não. Então isso me leva a crer que a gente parar e observar o que está acontecendo na nossa vida pode nos dizer muito. Você está entendendo? Eu não estou querendo dizer com isso que a gente pode medir a nossa comunhão com Deus por conta daquilo que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente está vivendo momentos terríveis na nossa vida, estamos vivendo um momento maravilhoso com Deus. Isso não é regra. Amém? Mas, por outro lado, isso fica claro que Deus está falando. Olha, observe, você não está vendo que a coisa está difícil, que não é um momento que você está passando. Você não está vendo que você não está vivendo a bênção de Deus? Que nada está dando certo para você, que não é uma luta que você está passando. Não, as coisas não andam na tua vida. E nem assim você para coçar a cabeça e dizer assim, rapaz, mas tem alguma coisa errada. Amém? E a intenção de Deus é justamente essa. Perceba que Deus, Ele está fazendo isso não por um sentimento de revanchismo. Vocês não cuidam da minha casa, agora vocês vão ver só. Não. Deus está trazendo juízo sobre essa nação, e isso que eles estão vivendo é juízo de Deus, é o céu fechado para eles, mas para quê? Basta você ver a pergunta de Deus. Qual que era a intenção de Deus? Que eles observassem o que está acontecendo na vida deles e dissessem, gente, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que está errado. Poxa vida, a gente está vacilando com Deus. Porque vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Esse período que Ageu viveu, e os seus contemporâneos ali, a quem essa palavra é dirigida, eles são aquilo que a gente chama, né, do período pós-exílio de Israel, na verdade de Judá, porque Israel foi desfeita, então ficou, né, houve a divisão ali do reino, ficou Israel para um lado, Judá para o outro. Israel foi para o cativeiro assírio, nunca mais voltou. Judá foi depois de Israel, Israel já tinha sido destruído, quando Judá também foi para o cativeiro, e Deus já havia assinalado por diversos profetas que eles iriam para o cativeiro, ficariam lá 70 anos, e antes mesmo deles irem, Deus já diz, depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta e vou reconstruí-los como nação. Amém? E é exatamente isso que acontece. Eles vão para a Babilônia, permanecem lá 70 anos, e Ageu, Esdras, Neemias, todos eles são contemporâneos, e o povo dessa época, então, haviam voltado do Egito com uma missão. A missão número 1 deles era reconstruir o templo de Jerusalém e reconstruir também a cidade. Mas a gente pode classificar que a missão número 1 deles era reconstruir o templo. Só que você vai concordar comigo que a missão não era fácil, que a missão era difícil. Porque a nação está muito fragilizada.
Vamos lembrar que esse templo foi construído no templo de Salomão, no tempo do reinado de Salomão, que Davi havia feito todos os preparativos para a construção desse templo. Era o momento do auge da nação de Israel. Amém? Que inclusive haviam vencido todos os povos à volta, tanto é que Salomão não fez guerra com ninguém, porque quando ele assume o trono, Davi já tinha vencido todo mundo. Estava em sua volta, ninguém tinha coragem de enfrentar Israel. Então é um período de tamanha prosperidade. Agora eles precisam reconstruir esse templo. Mas agora já veio a divisão do reino, a maior parte, né, o povo de Israel, as 12 tribos ali, a maior parte já tinha ido, 10 tribos tinham ido para o lado de Israel e apenas 2 para o lado de Judá. Essas 10 se acabaram. Essas 2 que ficaram, passaram 70 anos no cativeiro, estão voltando agora. E não todos, uma parte deles. Amém. Você consegue imaginar a dificuldade da missão? Então eles estão se reerguendo. E a missão é difícil, mas havia uma missão dada por Deus. E aí o que acontece? Chega uma hora, talvez por conta da grandiosidade da missão, que eles começam a procrastinar, jogar para amanhã, dizer assim, olha, não, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Está entendendo? Não, quem sabe mais tarde, quem sabe depois, não, quando as coisas melhorarem, a gente reconstrói, mas agora não. Vamos se preocupar em reconstruir a nossa casa, colocar do bom e do melhor dentro da nossa casa, e depois, quando a nação estiver assim, num outro período, a gente reconstrói. E Deus está dizendo, Deus está dizendo, é certo isso? Cada um correr para a sua casa e esquecer da minha? E aí o que Deus faz é o seguinte, olha só, se vocês estão só preocupados com os negócios de vocês e se esqueceram dos meus negócios ou da minha missão, então eu vou colocar a minha mão, eu vou barrar, eu vou dificultar o negócio de vocês para que vocês acordem e vão cuidar dos meus negócios. E quando eu falo meus negócios, não estranhe essa colocação, porque Jesus, quando era uma criança, e Maria e José perderam ele, Jesus estava no templo, e aí Maria chega lá e diz, por que você fez isso? O que Jesus responde? Convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. Amém? Então, quando eles esquecem os negócios de Deus, estão correndo atrás dos deles, Deus diz, eu vou ter que frear o teu para você voltar para o meu. Só que eles não estão percebendo, e essa é a reclamação de Deus. Você não está vendo o que está acontecendo? Mas perceba, como eu dizia antes, que isso aqui é Deus parando eles. Porque a rota que eles estão tomando está levando eles para longe do plano de Deus e, por conseguinte, para longe de Deus. Então Deus diz, eu preciso te parar para que você volte, conserte a rota. Está me acompanhando? Então esse parar de Deus é justamente o amor de Deus. E tem hora na nossa vida que Deus precisa nos parar. Amém? E para nos parar, muitas vezes Ele vai tocar nas circunstâncias. Aí eu e você precisamos olhar para isso e pensar, será que a gente não está fazendo algo semelhante o que o povo de Israel estava fazendo naqueles dias? E o que eu quero dizer com isso? Aquele povo tinha uma missão. A missão número 1 deles era reconstruir o templo, e eles estavam deixando essa missão em segundo plano, se preocupando com os planos, os projetos e os sonhos deles. Aí eu te pergunto, qual que é a nossa missão número 1? Cri, 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 cri. Pô, vi até o grilo, né? Mas vamos lá, como eu sou legal, eu vou ajudar vocês. Eu vou reformular a pergunta. E aí vai ficar bem facinho, quer ver? Qual que é a missão número 1 da igreja? Ô, gente, vocês estão me assustando.
Vai lá, vamos tentar de novo. Qual a missão número 1 da igreja? A gente pode resumir num versículo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi essa que é chamada grande comissão que Jesus nos deu ao ressuscitar dentre os mortos? Então, a igreja tem essa missão. A igreja não tem nenhuma outra missão mais importante do que essa. A igreja pode usar outros meios até, mas para cumprir essa missão, a missão número 1 da igreja é levar, pregar o evangelho. Aí eu vou fazer uma outra pergunta agora. Quem é a igreja? Somos nós, não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, nós somos a igreja. Beleza? Ó, missão número 1 da igreja, pregar o evangelho. Quem é a igreja? Somos nós. Agora eu vou voltar na pergunta que eu fiz. Você viu como eu sou legal? Agora você vai saber, ó. Qual é a nossa missão número 1? Você pode escolher, ou você fala assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ou você pode ir direto e falar assim, pregar o evangelho. Vamos ensaiar. Você responde pregar o evangelho, tá bom? Só para eu dormir tranquilo essa noite. Vai lá. Qual que é a nossa missão número 1? Isso, podia ser melhor, mas já me animei. Né? Então, essa é a nossa missão número 1, pregar o evangelho. E aí surge a pergunta, será que nós não estamos deixando, como eles fizeram, a nossa missão de lado? Amém? E nos preocupando com a nossa casa, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos alvos, com isso e com aquilo, e simplesmente deixando de lado a missão número 1, como esse povo fez. E quando isso acontece, por amor a nós, Deus precisa nos parar. Você está entendendo? Porque se Deus não nos parar, a gente vai continuar numa rota errada que está nos levando cada vez para mais longe de Deus. E o grande perigo disso é a gente chegar num ponto que a gente não mais encontre o caminho de volta. Então, antes que isso aconteça, Deus diz, eu vou ter que te frear. Eu olho, por exemplo, para a minha vida, e eu vejo alguns momentos na minha vida que Deus teve que me parar. Amém? Que Deus teve que me parar. E se Deus não me freasse, se Deus não me parasse, eu iria me perder. Então, eu não estou falando só quando eu era perdido no mundo, lá, sem conhecer Jesus. Não. Eu consigo ver algumas vezes que até no ministério mesmo, eu estava tomando um caminho que teve que vir Deus e falar, opa, para tudo aí. E se Deus não fizesse isso, eu iria me perder. Amém? É gostoso quando Deus nos para? Pergunta para eles aqui. Não é. Mas muitas vezes é necessário. Você quer ver uma coisa? Vamos para primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Olha que fantástico isso aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá o quê? Orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Amém? Olha só, mais uma vez, Deus precisa vir e parar o povo de Israel. Porque eles estão tomando uma rota que está levando eles para longe de Deus. E mais uma vez, aonde que Deus vai tocar? No
Orvalho, nosso assunto de hoje. Por enquanto está ficando vago ainda o orvalho, a gente já vai chegar lá. Já vamos chegar nele. Mas, mais uma vez, Deus diz, eu vou fechar o céu. O orvalho não vai mais descer. Amém? Por quê? Porque vocês estão no caminho errado, na rota errada, e porque eu amo vocês, eu preciso parar vocês. Se a gente pegar o contexto, e para a gente ver isso, a gente teria que ler muito, pegar muitos versículos, e não é o propósito, mas você pegar o contexto, você vai ver que a nação de Israel está se voltando contra Deus, está se desviando de Deus. Isso em grande parte por conta do rei Acabe, e como a Bíblia chama, dos pecados da casa de Acabe, e por causa da influência da sua mulher Jezabel, que está levando o povo à idolatria, e o povo está virando as costas para Deus. Se você se lembrar da reclamação de Elias lá na caverna, ele diz assim para Deus, Deus, só sobrou eu. Não é isso? Ninguém mais quer saber do Senhor. Tá bom que Elias não estava lá nos seus melhores momentos. Mas Deus responde para Elias o seguinte, Elias, eu conservei em Israel 7.000. Amém? Aí você diz, pastor, mas 7.000 é muita gente. Perto da nação de Israel? Você está entendendo? Eu não sei qual era a população naquela época da nação de Israel, mas eu fico imaginando que esses 7.000, perante a população, deveria representar 0, algum tantos por cento. Era uma fração, mas muito pequena da nação. Deus diz, eu conservei 7.000. Então todos os outros se perderam. 7.000 estavam na rota certa. Você está entendendo? Mas todos os outros estavam se desviando. E Deus diz o quê? Eu preciso parar vocês. Como é que eu vou fazer isso? Vou tocar nas circunstâncias. Porque muitas vezes, para Deus nos parar, Ele precisa ir lá e tocar nas circunstâncias. E Deus diz, pronto, o céu está fechado. E por 3 anos e meio, o orvalho não desceu sobre Israel. Por 3 anos e meio não veio chuva sobre Israel. E aí para e pensa o seguinte, sabe quando é que veio a chuva sobre Israel? Depois do desafio lá de Elias com os profetas de Baal, aonde Deus responde com fogo, e toda a nação começa a gritar, quem está lá naquele monte, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É nesse momento que Elias sobe ao monte, ora e a chuva vem. Antes não. Enquanto não houve um conserto do povo de Israel, o céu não se abriu. A chuva não desceu, o orvalho não desceu. E era Deus parando aquele povo. Eu citei aqui de manhã o caso de Jonas. Jonas decide ir na direção ao contrário do que Deus mandou. E Deus precisa fazer o quê? Parar o Jonas. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava pensando assim, rapaz, mas Deus ficou brabo com Jonas mesmo, hein? Além de mandar a tempestade, mandou o peixe lá para engolir. Né? E eu ficava dizendo, rapaz, né, com o entendimento, com a cabeça de criança, eu pensava, só a tempestade não bastou, Deus está tão bravo que ele mandou o peixe engolir ele. Só que você perceba que Deus precisava parar ele. O que seria pior para o Jonas? Enfrentar a tempestade e ser engolido pelo peixe ou continuar a sua viagem tranquilamente dormindo no fundo do navio? Qual que seria pior para ele? Vamos lá, gente, qual seria pior? A viagem dele continuar. Não seria pior para ele? Então tem horas que a gente enfrentar a tempestade não é o pior cenário. Tem horas que a gente parar na barriga do peixe não é o pior cenário. Porque aquilo ali é Deus nos parando
E se Deus não vier e não nos parar, a gente vai continuar na rota errada, você está entendendo? Para a gente voltar para o caminho certo. Mas é muito interessante, como nesses dois casos que nós citamos, tanto do Ageu quanto de 1 Reis, Deus diz, eu vou tocar nas circunstâncias para que você volte ao meu plano. Vou usar aquilo que eu falava há pouco. Você deixe de lado os teus negócios e passe a cuidar dos meus. Amém. E é muito interessante que quando nós só nos preocupamos com os nossos negócios e esquecemos do de Deus, Deus diz, eu vou ter que tocar no teu. Para você acordar, você está entendendo? E voltar para o meu. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para a obra de Deus, para os negócios de Deus, então é Deus que cuida e abençoa os nossos. Porque a Bíblia diz, para buscar ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Estou cuidando das coisas de Deus. O que a Bíblia diz em seguida? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus diz, cuide das minhas, que eu cuido das tuas. Mas se você não quiser cuidar da minha, está preocupado só com as tuas, eu vou ter que te parar. E repito, parar não é agradável, mas ainda é muito melhor do que a gente continuar numa rota errada. E aí é diante disso que a gente pode falar como falou o salmista no Salmo 119, para o meu bem eu fui afligido, pois só assim aprendi os teus estatutos. Amém, igreja? Tem hora que é melhor a gente parar na barriga do peixe do que continuar numa rota errada. Mas, voltando ao assunto principal, como é que Deus vai tocar nas circunstâncias? Deus diz, eu vou segurar o orvalho. E aí vamos parar e pensar um pouquinho nessa questão do orvalho. É muito interessante como Deus, ele usa esse fenômeno do orvalho para representar a bênção dele. E isso já vai ficar bem claro para nós. Eu acho que só por esses dois textos já ficou muito claro, mas a gente vai fundamentar ainda mais esse entendimento. Como Deus usa essa figura do orvalho representando a bênção dele. Mas vamos pensar no que é o orvalho. Todo mundo sabe o que é orvalho. O mais difícil é explicar o que é. Não é assim? Mas todo mundo sabe o que é. Aqui no Paraná, não sei outros locais como é chamado, mas aqui no Paraná também tem um outro nome. Que alguns vão lembrar da mãe dizendo assim, sai do sereno, menino! Né? Então também é chamado ali do sereno. E aí quando a gente não saía do sereno, você ficava na rua, né, no entardecer, assim, no comecinho da noite, você ficava ali, não estava nem correndo nem nada, estava lá parado, daqui a pouco você colocava a mão assim na cabeça, como é que estava? Úmido, né? Todo úmido o cabelo. Às vezes você percebia até na roupa, assim, que a roupa estava úmida, por causa do orvalho que vai descendo, né? Hoje pela manhã, agora na parte da tarde choveu, mas hoje pela manhã, vindo aqui para a igreja de manhãzinha, e até impactado por causa dessa palavra que eu iria pregar, eu já estava meditando nela, logo que sai da minha casa, assim, tem um campo grande, e não é gramado, é mato, na verdade, lá, mas como eles roçaram recentemente, então tá baixinho, assim, como se fosse um gramado, né? E aí a gente estava passando por ali, e eu olhei assim, e a rua estava seca, não havia chovido, mas se olhar para o gramado, ele estava completamente molhado. E era até bonito, porque o sol estava começando a nascer, ou melhor, já tinha nascido, né, um pouco antes, e o sol pegava ali, então ficava tudo brilhoso assim, né? Com certeza você já viu uma cena parecida com essa. Então ficava tudo brilhoso assim, fica até bonito de ver, e você vê que está completamente molhado. E quem já precisou andar no meio do mato assim, você vai se molhar inteiro, por causa daquelas gotículas que fica ali justamente do orvalho. Aí você diz, poxa vida, mas não choveu, mas está tudo molhado aqui. Amém? Aquilo, então, é o orvalho. O orvalho, meu irmão, ele é justamente o processo ao contrário da evaporação.
é quando a umidade do ar, ela começa, quando ela toca numa superfície um pouquinho mais fria do que o ar, então aquela umidade começa a ficar ali. Você não percebe o orvalho. Não é algo visível. Não é algo que te chama atenção. Por exemplo, é muito diferente de uma chuva. Uma chuva, muitas vezes vem uma trovoada, e vem aquela chuva, e não tem como a chuva passar desapercebida. Quantas vezes a gente acorda à noite até, porque começou a chover, não é verdade? Aí você acorda assim, isso que eu sou meio ruim de acordar, né? À noite, mas assim, você acorda e, ih, rapaz, está chovendo, né? Porque é algo que você ouve, que você percebe. E muitas vezes Deus nos abençoa dessa forma. Deus tem essas duas formas de nos abençoar. E muitas vezes Ele vem com a chuva, com aquela abundante chuva, e é trovoada, e você diz, glória a Deus, a chuva está vindo. Não é assim? E daqui a pouco cai aquela chuva abençoada. É aquele dia que você chega na igreja e conta testemunho. Pastor, Deus fez um milagre na minha vida, caiu uma chuva, oh, Deus fez algo tremendo, porque não tem como passar desapercebido. Você está entendendo? Você consegue sinalizar, olha, foi naquele dia tal, mais ou menos nesse horário aqui, que aquele milagre aconteceu, que aquela chuva veio. Só que Deus nos abençoa também com a bênção do orvalho. Não tem trovoada, não faz barulho, passa completamente desapercebido. Mas é ela que está regando a terra. É ela que está trazendo vida. Porque vamos ser sinceros, chuva é só de vez em quando. Amém? Mas orvalho é noite após noite, após noite, após noite. Na nossa realidade aqui, a gente está até acostumado com a chuva. Ou melhor, o curitibano está acostumado com o tempo nublado. Né? Tá, é o normal, é o tempo nublado. Mas aqui ainda tem bastante chuva. Agora pare e pense nisso para o povo que morava no Oriente Médio, que passava longos períodos sem chuva. O que evitava as plantas de morrerem e assim não ter pasto, e assim consecutivamente as criações não produzirem, aquilo que se plantou não produzir? Qual que era mais importante, a chuva ou o orvalho? Não há dúvida, por isso que a Bíblia dá ênfase no orvalho. Deus nos abençoa em forma de chuva, sim, mas Deus também nos abençoa, e muito, muito mais comum, em forma de orvalho. Você está entendendo o que eu estou falando? E você chega e um dia você diz assim, poxa vida, as coisas lá em casa mudaram. Está uma bênção as coisas lá. Aí você diz assim, mas o que aconteceu? Qual foi o dia? Aí você diz, não tem nenhum dia específico, não tem nenhum momento específico, mas a coisa foi devagarzinho assim, você está entendendo? Foi mudando, o clima foi mudando, a maneira da gente se tratar foi mudando, eu não sei nem precisar, foi esse dia aqui. Não, mas a coisa foi indo, foi indo. Essa é a bênção do orvalho. Essa é geralmente aquela que o pastor diz assim, pessoal, quem tem um testemunho para contar? E a pessoa diz, poxa vida, estou sendo tão abençoado, mas assim não tem, que eu não lembro que dia que foi que a chuva caiu, só sei que está caindo. Você está entendendo? Verdade ou não é? A bênção do orvalho, dificilmente a gente vai testemunhar dela. Mas ela, para o meu ver, ela é muito mais importante do que a chuva. Só que olha que interessante. Quando nós saímos do plano de Deus, quando nós nos desviamos da vontade dele, Deus vai sinalizar isso. Fazendo como? Fechando o céu. Amém. Dizendo, essa chuva, ou melhor, esse orvalho
não vai descer. Para quê? Fica muito claro no texto de Hebreus. Para que a gente olhe e diga, opa, tem alguma coisa errada. E por isso que a gente precisa entender essa bênção. Porque se a gente não entender a bênção do orvalho, a gente não vai se dar por conta que ela deixou de cair. Está entendendo? Porque ela muitas vezes passa desapercebida. É só quando a gente entende ela, é que na falta dela você vai dizer, mas por que os meus campos estão secos? Por que eu estou plantando e não estou colhendo? Por que o orvalho não está descendo? Aí você vai se lembrar dessa palavra. Aí você vai dizer, a bênção do orvalho não está vindo. Por que a bênção está vindo? Opa, alguma coisa eu preciso consertar, corrigir. E aí que a gente precisa entender o seguinte. Bom, eu falo disso mais para frente. Deixa eu ver alguns textos aqui com vocês. Abre a Bíblia, no Salmo 133, versículo 1, por favor. Salmo 133, versículo 1. Diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Vamos lá, ler juntos? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Geralmente nós lemos esse texto e concluímos da seguinte forma: está vendo, irmão? Aonde a união, o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Essa interpretação está correta? Está. Se eu interpretar de uma forma mais ampla esse versículo, porque o assunto do Salmo é isso, é a união dos irmãos. Amém. Agora, se eu interpretar de uma maneira mais restritiva esse versículo, quando Deus diz, ali o Senhor ordena a sua bênção, ele está falando do Monte Sião. Vamos ler o 3 de volta? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, numa interpretação mais restritiva, está falando, esse ali é o Monte Sião. Só que como é que Deus ordena a bênção e a vida ali? Deus ordenou, mas como que ela vem? Ô, gente, essa altura do campeonato já era para todo estar na ponta da língua. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Quando Deus ordena a bênção e a vida ali, como é que essa bênção e essa vida vem? O orvalho. É o orvalho que desce. Então, é muito claro como Deus sempre vincula o orvalho com a bênção dele, com a forma de Deus agir. Por exemplo, a Bíblia diz que o maná do deserto vinha quando descia o orvalho sobre a terra, a Bíblia diz, descia também o maná. E aí o povo de Israel tinha que sair de manhã e ir lá juntá-lo antes que o sol nascesse, porque a Bíblia diz que se o sol nascesse, então secava tanto o orvalho quanto o maná. Então eles tinham o time certo para ir lá e colher o maná, então, que Deus mandava. Quando é que Deus mandava? Quando descia o orvalho. Se alguém ficasse lá parado dizendo assim, vou comer maná, ia ficar fugiu a palavra, com cãibra, ia ficar com cãibra na língua, na boca e não ia comer nada. Porque o orvalho é a noite toda descendo de uma maneira tão sutil para umedecer. Você está entendendo? Assim era o orvalho. Então eles chegavam no dia seguinte, lá estava o maná,
e eles precisavam recolher. Então Deus, mais uma vez, vincula a bênção do maná justamente com a bênção do orvalho. Isso que vai ter assunto que eu vou deixar para a semana que vem, para não abordar tudo aqui hoje. Mas eu acho que essa altura do campeonato ficou muito claro, né, como a Bíblia descreve essa ação de Deus, essa bênção de Deus, e que Deus vem como o orvalho. E também aquilo que nós precisamos entender, que quando nós estamos saindo da rota do plano de Deus, então Deus precisa vir e nos parar. E muitas vezes Ele vai fazer isso fechando o céu. E é isso que eu e você precisamos entender. Se o orvalho, primeiro, quando estamos no plano de Deus, nós podemos contar com essa bênção do orvalho. Eu gosto de pensar nessa bênção do orvalho, né, com aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não vê as coisas cooperando. Você não vê uma combinando com a outra. Vamos fazer isso para ajudar o crente lá. Amém? Mas você sabe que isso acontece. Amém? Assim é a bênção do orvalho. Mas precisamos entender também que quando a gente sai do plano de Deus, então essa bênção, os céus é fechado, essa bênção não vem. Para quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele é bom e porque Ele quer consertar a nossa rota. Para a gente fechar, Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Vem Ezequiel, Daniel, falando dos grandes profetas. Ezequiel, Daniel, e aí depois vem Oséias. Oséias capítulo 14. Versículo 1. Eu estava lendo, eu não sei como é que está o título, como que está o título aí na sua Bíblia? Você que está com a Bíblia de papel, como é que está o título aí desse capítulo? A primeira parte não peguei, como? Exortação, arrependimento e promessa de perdão, isso? Eu estava lendo numa outra tradução, que é acho que é NAA, que eu estava lendo de manhã, que é essa que eu estou usando, e dizia assim, eu não vou lembrar das exatas palavras, mas no sentido assim, chamado de Deus ao arrependimento. Então o que vai vir é Deus chamando o povo para o arrependimento. Primeiro há uma fala do povo, depois uma resposta, do povo não, na verdade do profeta Oséias ao povo. E o povo, ao dar ouvidos àquilo, o que Deus faria, tá? Só para a gente entender a dinâmica. Então começa assim: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, isso, que elas são nosso Deus, está falando dos ídolos, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Então o profeta Oséias se levanta com a palavra de Deus, dizendo: Israel, volte para Deus, Deus está chamando vocês de volta, se arrependam dos seus pecados, confessem a Ele, digam: Senhor, nos perdoa, perdoa a nossa iniquidade, porque nós erramos e nos afastamos do Senhor. E se afastaram como? Aí fica claro no final, confiando na Síria e se voltando à idolatria. Que ele diz: a Síria não vai nos salvar. Nunca mais vamos dizer: as obras das nossas mãos é que nos salvaram, falando de uma obra que eles construíam, algo que eles faziam, um ídolo qualquer. E está dizendo: nós não vamos fazer, porque só no Senhor é que o órfão encontra misericórdia. Aí Deus vai responder:
Deus vai dizer, se vocês fizerem isso, olha o que eu vou fazer. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho. Olha só o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, eu mesmo, se vocês se arrependerem e voltarem para mim, eu vou amá-los. A minha ira vai se afastar de vocês e eu vou ser sobre vocês como orvalho. E o que o orvalho, né, o próprio Deus sendo derramado sobre eles, faria na vida deles? Olha só, ele florescerá como o Líbano e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, os seus ramos se estenderão e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano, e os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Amém, igreja? Deus diz, eu vou vir com orvalho sobre vocês, e vocês vão florescer, vocês vão estender as suas raízes, os seus ramos vão se estender, aqueles que se abrigavam à sua sombra vão voltar, vai haver um perfume que vai atrair as pessoas para mim, e vocês vão florescer, vocês vão frutificar, e a sua fama vai ser espalhada. Amém, igreja? Meu irmão, fica muito claro que Deus, Ele quer ser esse orvalho na nossa vida. Mas para isso nós temos que nos voltar para Deus. E às vezes quando a gente lê um texto como esse, que Oséias ele diz assim, voltem para Deus porque os seus pecados os levaram para longe do Senhor, às vezes a gente pensa assim, pastor, mas eu não estou em pecado. E aí, como é que a maioria das pessoas pensa pecado? Pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, não é assim? E a pessoa diz, eu não estou fazendo nada disso, eu não falo mal dos outros e tal, então eu não estou em pecado. Agora, qual que foi o pecado dos contemporâneos de Ageu? Foi adultério? Foi roubo? Não, foi deixar de lado a missão que Deus lhes deu. Foi estar tão preocupado com os seus planos, com os seus sonhos, com os seus projetos, que esqueceram de Deus. Qual foi o pecado de Jonas, que eu falei aqui? Não foi o mesmo? Não, eu não quero cumprir o que o Senhor me mandou. Eu não quero viver isso que o Senhor tem para mim. Então eu vou para o outro lado, eu vou viver a minha vida. Esse foi o pecado dele. Então, às vezes, a pessoa diz assim, pastor, mas eu não estou pecando. Mas o que é pecado para você? Amém? Porque, às vezes, a pessoa não está roubando, matando, adulterando, mentindo e tal, mas a pessoa simplesmente se esqueceu do plano de Deus, se esqueceu muitas vezes até de um chamado de Deus, da missão número 1 que nós temos, está só preocupado com as suas coisas. Isso a Bíblia também chama de pecado. De vez em quando eu atendo uns casais assim com problema, e eu já ouvi isso muito, o marido chegar e falar assim, pastor, eu não entendo porque que essa mulher reclama tanto, pastor. Pastor, eu não faço nada, pastor. Aí você diz assim, então, o problema é esse. É justamente por isso que ela está reclamando, porque você não faz nada e deveria estar fazendo. E a mesma coisa aqui, você está entendendo? Às vezes a pessoa diz assim, pastor, mas eu não faço nada. E aí a gente tem que responder, mas é esse o problema, porque você deveria estar fazendo, anunciando, pregando a palavra. E eu não estou falando, quando eu falo de evangelizar, eu não estou falando simplesmente você pegar um monte de panfleto, colocar debaixo do braço e sair bater em porta, um convite, vai para a igreja. Isso é evangelizar, sim, mas não estou falando só disso, mas quando você está levando o evangelho para alguém no seu trabalho, para um familiar seu, para um vizinho seu, isso também é evangelizar. Amém? E a gente precisa
sabe, dar prioridade às coisas de Deus, mas às vezes a gente vai deixando coisa, não chegou o tempo, não, eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida, mas não é para agora, quem sabe mais tarde, quem sabe depois, quem sabe outro dia, outra época, outro ano, quem sabe outra ocasião, não, porque agora eu estou muito atarefado com as minhas coisas, eu não tenho tempo para isso. E às vezes a gente não chama isso de pecado, você está entendendo? Mas Deus está dizendo, se você se voltar para mim, eu virei sobre a tua vida, eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo serei o orvalho sobre você, e tudo isso vai acontecer na tua vida. Amém? Que nós possamos entender essa bênção do orvalho. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.